Deus me trouxe aqui para te dizer para você. Livro de Esdras, capítulo de número 6, que vai dizer: o rei Dário confirmou uma ordem de edificar o templo. E então o rei Dário deu uma ordem em buscar nas chancelas, na chancelaria, onde se metiam os tesouros de Babilônia. E anecta-se no palácio que estava da província da Média, e se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial, que dizia assim: no ano primeiro do reinado do rei Ciro, deu-se a esta ordem, com respeito com a casa de Deus, que está em Jerusalém, e esta casa que edificarás para um lugar em que o ofereceram sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A palavra do nosso Deus está dizendo aqui que o rei Dário, ele dá uma ordem para a edificação do templo, este templo que havia em Jerusalém, na cidade de Deus. E ele vai dizer, que ele manda buscar na chancelaria, onde se colocava os tesouros da Babilônia. E aqui a palavra do nosso Deus diz que no palácio que estava da província da Média, se achou um livro, um memorial. Se achou ali um memorial, E neste memorial estava escrito que no primeiro reinado do rei Ciro, deu-se assim uma ordem com respeito para a casa de Deus, que estava em Jerusalém, que eles o edificassem aquela casa, E quando eles o fizeram, a palavra do nosso Deus diz que quando eles edificou aquela casa, que era em Jerusalém, que era a casa de Deus, a palavra do nosso Deus diz que eles ofereceram holocausto e sacrifícios. E depois daquele holocausto e aquele sacrifício que eles fizeram ali, firmaram-se os fundamentos, ficaram firmes. A casa que eles edificaram em Jerusalém ficaram firmes. Deus me trouxe aqui para te dizer sobre esta palavra, que Deus ele usará alguém para dar uma ordem. Uma ordem. A palavra do nosso Deus diz que Deus, quando ele escolheu Ciro, o Senhor falou com ele que a ordem que Deus escolheu era para abrir prisões, soltar os presos das prisões, aqueles que estavam em prisões, era para fazer tudo aquilo que Deus ele estava ordenando ali. E o Senhor deu uma autoridade para ele e falou com ele que Deus ele soltaria o lombo dos reis para abrir diante dele portas, o qual ninguém fecharia. Deus me trouxe aqui mediante a palavra dele, que a porta que Deus abre, ninguém fecha, porque Deus ele dá ordem. Deus ele dá ordem dos anjos dele. Deus ele tem anjos no céu e na terra. Deus deu ordem reis, porque reis estavam segundo,
que segundo a Deus, porque Deus tem uma palavra que diz que Deus ele mora na congregação dos grandes para julgar a causa dos pequenos. Deus ele estava dando ordem, ele estava abrindo, ele estava soltando o lombo dos reis para abrir diante dele portas que não se fecharia. O que Deus me trouxe aqui para te dizer? Que alguém vai abrir o caminho. Alguém vai sair do caminho, vai ter uma ordem. Deus ele vai liberar uma ordem ao teu favor e alguém vai sair do caminho. Vai ter uma assinatura, vai ser assinado. Deus dá ordem para poder abrir os caminhos. Deus tira a pedra do caminho. Deus remove o que está impedindo. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer para você que Ele fala assim. Ele fala assim, que tem uma palavra do Senhor que ela diz assim, que Ele vai diante de ti para endireitar os caminhos tortuosos. Ele vai diante de ti, endireitará os caminhos tortuosos. Tudo que Deus ele faz é perfeito e agradável. E Deus me trouxe aqui para te dizer para você que Deus ele não volta atrás com as palavras de Deus, dele. O Senhor fala que ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. As portas não se fecharão. As portas não se fecharão. Porque Deus ele dá uma ordem. Deus ele dá decretos ao teu favor. Deus ele renova decretos ao teu favor. O que era para não dar certo, vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo, já deu certo e vai continuar em nome de Jesus. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer, firme a tua casa na rocha. Firme a tua casa na rocha. Coloque, porque a palavra do nosso Deus diz que um homem, ele firmou, ele colocou a sua casa na rocha. A rocha, quem é essa rocha? É Deus, é confiança em Deus. Coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua confiança na palavra de Deus, em Deus. Que teve um homem que firmou a sua casa na rocha. Veio o vento, veio as águas e não levou. Mas aquele que firmou a sua casa na areia, veio o vento, a chuva e levou. Então, quando você coloca a sua confiança em Deus e crê que Deus ele age, não tem nada que te derruba. Não tem nada que te derruba. Pode levantar 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Essa é a mensagem que o Senhor coloca no meu coração para te dizer. Quem viver, verás. Verás Deus mudando a tua história. Verás gente grande abrindo caminhos para você. Verás gente usada por Deus, gente do lado de Deus, do coração de Deus. Deus colocando gente do coração dele no teu caminho para abrir para vocês o caminho. Porque Deus ele usa pessoas como anjo dele na terra, que é para poder te ajudar, que é para poder te levantar, que é para poder te erguer, que é para poder abrir os caminhos, para destrancar. Assim o Senhor coloca o meu coração. E quem viver, verás.